Gente, vocês todos sejam bem-vindos aqui ao canal Metodologia Amigável, onde nós falamos sobre metodologia científica, orientando vocês, inclusive, a fazer um TCC perfeito, de uma maneira fácil, agradável e fazendo tudo para que vocês não se afastem da metodologia, tá bom? Que sempre é uma disciplina que durante o curso de graduação vocês detestam em geral. Bem, gente, esse vídeo aqui é o número 17, que é o complementar ao número anterior, que é o 16, o vídeo 16, onde nós começamos a descrever a estrutura de um TCC, como vocês devem formatar todo o seu trabalho, tá bom? Então, no vídeo anterior, que eu acho que vocês devem, no final deste, e assistir também, porque aí você vai ligar uma coisa com a outra e vai poder ter a visão do que nós queremos passar para vocês. Então, como eu dizia, no vídeo anterior, nós começamos a mostrar a estrutura do TCC, que realmente ele tem uma estrutura dividida em 3 partes distintas. Primeiro, são os elementos pré-textuais. O segundo é a parte dos elementos textuais, que são os mais importantes de tudo, de todo o TCC, porque ele representa o que é fundamental no trabalho científico como esse. E, finalmente, nós temos a terceira parte, que é uma parte também complementar, que são os elementos pós-textuais, tá? Nós começamos no vídeo 16 a falar sobre essa estrutura e entramos nos elementos pré-textuais, explicando algumas coisas que vocês devem ir lá para saber o que eu disse, tá? E agora nós vamos continuar e concluir os elementos que compõem toda a estrutura do trabalho científico. Por favor, assistam até o final, porque assim não adianta. Eu estou aqui me esmerando para passar para vocês os conteúdos, e se vocês não assistirem os vídeos até o final, vocês não terão exatamente esse conhecimento que eu estou pretendendo passar. Volto a dizer outra vez que eu estou aberta para ajudar todos os meus ouvintes, os meus assistentes, os meus internautas, porque eu tenho aí os meus contatos e vocês podem, se tiverem dúvidas sobre os vídeos, ou se tiverem dúvidas sobre alguma coisa específica de um trabalho de vocês, por exemplo, como um tema que você tenha na cabeça e que queira verificar se é possível fazer um trabalho como esse, né, uma monografia, sei lá, uma tese, então vocês podem me procurar através dos meus contatos, que sempre estarão aí na descrição do vídeo, ou então façam um comentário também aí, dizendo que elementos de metodologia, ou então sobre comunicação social, sobre ciência política, sobre as questões atuais da sociologia, etc., vocês querem que eu traga aqui para discutir com vocês. Estou aqui disponível para atender a todos. Então, muito obrigada. Deem aquele like, que isso me ajuda a disseminar o nosso vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, porque isso vai valorizar o meu trabalho. Muito obrigada e vamos lá para terminar a nossa aula. Bom, agora vamos para os elementos textuais, que são os mais importantes do trabalho. Essa parte aqui, ela vai ser a parte mais volumosa, mais substantiva, mais importante de todo esse trabalho que eu estou apresentando. Porque, na verdade, as outras duas partes, elas são meramente burocráticas, certo? São coisas que devem, pelo protocolo da ABNT,
compor esse trabalho, mas o que importa, o que interessa mesmo é exatamente são os elementos textuais, porque aí estão as suas ideias, estão aí as descobertas que você fez, as conclusões que você tirou. Então, essa parte é a parte fundamental que você tem que dar muita atenção. Então, nós temos a introdução, é, o desenvolvimento dos capítulos e a conclusão, certo? Agora, eu chamo a atenção de que essa introdução ela só deve ser redigida depois que você redigir os capítulos, a sua conclusão, e isso tiver já pronto. Por quê? Porque a introdução ela vai introduzir ao leitor aquele documento que ele vai ler. Então, deve constar o que você escreveu aí no desenvolvimento e na conclusão. Então, a introdução ela vai falar sobre o marco teórico que você recolheu, que você tomou como base. Ela vai tratar do seu objeto, descrição do seu objeto, a tese que você elaborou sobre ele, o tipo de pesquisa que você fez e os capítulos. O que é que consta em cada capítulo, tá? Então, isso você vai fazendo essa descrição. Então, isso é o que se chama a introdução. E você também deve dar uma palhinha do que você conseguiu de conclusão, certo? Não entregando logo todo o ouro, mas mostrando mais ou menos o que você conseguiu. Porque, na verdade, a introdução ela é importantíssima, porque ela mostra o que você fez. E tem que haver uma coerência entre isso que você está oferecendo, dizendo que vai fazer, né? Os capítulos que você fez e depois as conclusões que você tirou de tudo isso, correto? Então, os capítulos, você pode me perguntar, mas Rejane, quantos capítulos eu tenho que fazer aí nessa parte? Não há, evidentemente, nenhuma exigência que você faça 2, 3, 4, 5 capítulos. Vai depender muito do que você concebeu enquanto trabalho. Se você abriu muito o seu leque e criou muitos caminhos para poder desenvolver sobre o tema, né? Veja lá o vídeo que eu falo sobre o tema, sobre isso. É importante que você vá lá e assista. Então, se você abriu muito, você vai ter muitos objetivos específicos e vai ter muitos capítulos também. Agora, se você achou por bem fechar o seu leque e diminuir as perspectivas em torno daquele tema, então você vai trabalhar com menos capítulos, certo? Somente uma coisa eu chamo a atenção de vocês, que já é uma dica. Esses capítulos, para que o trabalho tenha uma harmonia, eles têm que ter mais ou menos as mesmas páginas, tá? Por exemplo, é muito desigual e fica muito desarmônico se você fizer um capítulo, por exemplo, com 50 páginas e um outro com 20, tá? E o outro com 30. Você tem que tomar como base que deve haver uma média de páginas para cada capítulo. Não é que ser tudo tem que ser aquele número de páginas. Não, você é que vai contabilizar isso e vai ver como deve ser feito. Sempre pensando nisso. Se você fez um capítulo muito grande, né, você tem que conversar com o orientador para tentar dividi-lo em dois, tá? Porque aí vai ficar exatamente harmônico o seu corpo, o miolo do seu trabalho, tá bom? Então, gente, introdução e conclusão tem que ter muito cuidado em cima dela, porque às vezes os professores passam os capítulos assim rapidamente e se localizam na introdução e na conclusão. Se fixam aí para poder ver o que você está prometendo, né, enquanto trabalho, e o que você entregou, que são as conclusões, tá certo?
Então, pensem bem nisso na hora de fazer a sua introdução e a sua conclusão. Bom, então vamos para os pós-textuais, certo? Que são aqueles que estão depois do texto. Ora, aqui nesses elementos, né, nesses itens, nós temos um que é imprescindível, é exigível, é completamente obrigatório de ter, que é a bibliografia, tá? Porque lá você vai revelar para a banca e para os seus leitores que autores você leu, com que autores você trabalhou para formatar suas ideias, para chegar às suas conclusões, correto? Então, você tem que ter a relação dos autores e você vai jogar isso na bibliografia. Agora, eu vou dar depois somente uma aula sobre bibliografia, né? E sobre como você deve fazer as referências, etc., para que você tenha uma clareza muito maior sobre como fazer realmente uma bibliografia, tá bom? Não se preocupe. Agora, vamos falar de referências. Ora, referências são aquilo que você precisa colocar no seu trabalho para que aquelas ideias com as quais você trabalhou e que você está citando ali, elas não se tornem um plágio, né? Se você trabalha, se você está colocando ali as falas de um autor, você tem a obrigação de dizer de que autor são aquelas falas, porque senão é um plágio. Se você apenas comenta as ideias deles, você vai botar o nome, o sobrenome dele com o ano da obra somente. Mas se você traz exatamente como ele falou, né, as palavras todas, então nesse caso você vai, além de botar o ano, o nome e o ano, você vai botar a página também de onde você tirou, certo? Agora, essas referências, geralmente, elas são feitas ao pé da página, ou seja, na página que você fez a referência, se você pede ao computador referências ao pé da página, ele vai jogar já para o final daquela página específica exatamente um local onde você vai botar todos os dados do autor ou fazer algum comentário acessório que você queira, entendeu? Então, a referência ao pé de página são essas. Agora, se você quer fazer essas referências no final do texto, você vai pedir ao computador isso e vai fazer um item chamado referências, tá certo? Porque tudo vai ser acumulado no final do texto. Agora, se for ao pé da página, não precisa você construir esse item referências, tá bom? Aí vai depender também da sua universidade, se ela exige que seja ao pé ou que seja ao fim, tá bom? Agora, vamos esclarecer aqui o que é o índice. Bem, muita gente confunde o sumário com índice, tá? Em vez de botar lá sumário, bota índice. Está errado isso, tá? O sumário é exatamente a descrição de que páginas estão cada parte daquele trabalho, tá? Agora, o índice não. O índice você só vai usar essa parte se você tem um trabalho mais forte, mais maçudo, né? Que tem muitas páginas, e então vai ser necessário você indicar para o leitor em que páginas estão citados ali no seu trabalho determinados autores que você comentou ali, personagens, tá certo? Da história, ou personagem qualquer, temas que você tratou, tá certo? Então você vai ter que colocar um índice e dizer, olha, por exemplo, Gilberto Gil, eu falo de Gil Gilberto, eu falo nas páginas 21, 47, 68, por exemplo, tá certo?
Porque o leitor, se ele quiser saber o que você falou sobre Gilberto Gil, ele vai lá exatamente nessas páginas e vai se informar. Então, é um auxílio para o leitor. Agora, se você não tem muita coisa para dizer aí, não tem muitas páginas, então não precisa fazer isso. Agora, glossário. Isso aqui é indispensável se você está tratando de linguagens ou de itens, né? Por exemplo, culturais, que às vezes são um pouco conhecido em outras regiões, por exemplo, do país. O Brasil tem várias regiões que são completamente diferentes das outras. A linguagem é diferente, o folclore é diferente, né? Os costumes às vezes são diferentes. Então, se você está tratando de coisas muito específicas da sua região, por exemplo, se você for gaúcha e está tratando da cultura gaúcha, mas você vai apresentar a sua tese no Nordeste, por exemplo, uma universidade do Nordeste, então você tem por obrigação de fazer um glossário explicando cada item daquele, cada item de fala, cada item de folclore, etc., que cujo nome é um pouco desconhecido na região Nordeste, certo? Por exemplo, eu quando fiz a minha tese, eu apresentei a Universidade da Espanha, e a minha tese foi sobre cultura popular do Nordeste. Então, eu tive que decodificar para a banca e para todos os leitores, que até hoje está lá na biblioteca, e até algumas pessoas tiram como referência a minha tese, usam como referência da América do Sul. Então, se eu não tivesse esse glossário explicando a fala do nordestino, do povo nordestino, por exemplo, expressões do povo nordestino, ou tipo de manifestação cultural própria do Nordeste, seria impossível as pessoas entenderem. Eu tive dificuldade de traduzir para o espanhol as falas, imagina a pessoa poder ler aquilo e não iria entender absolutamente nada. Agora, os apêndices são coisas que você construiu, né, durante o processo de elaboração da tese, tá? E que você acha que deveria ser, acha que seria interessante fornecer ao seu leitor mais um material, mais um conhecimento. Por exemplo, você fez várias entrevistas, mas usou apenas alguns trechos para convalidar as suas evidências. Então, você acha que seria interessante uma pessoa que fosse fazer um trabalho com o seu tema e fosse usar a sua tese como referência, pudesse acessar esse material. Então, você vai colocar aí nos apêndices tudo isso que você construiu, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para dizer era isso. Eu gostaria que vocês fossem lá nas sugestões e voltassem ao vídeo sobre o tema, tá certo? Porque vai ser muito útil para vocês. E gostaria que também compartilhassem tudo que a gente está conversando aqui, falem com seus amigos, mostrem para os seus amigos as coisas que existem nesse canal, porque eu estou aqui de braços abertos, esperando todos que queiram saber sobre metodologia ou sobre falar de coisas que têm a ver com sociologia, com comunicação, com política, tá certo? Porque eu tenho muito prazer em transmitir tudo que eu aprendi para as novas gerações. Obrigada e até a próxima.